Bem-vindo a todos no canal. Hoje a gente vai conversar com o engenheiro agrônomo, pós-graduado em irrigação, Vitor Pedreira. Ele trabalha na Casa da Lavoura, né, em Barreiras, Bahia. Exatamente. Barreiras e Luiz Eduardo. E Luiz Eduardo, Atualmente eu estou morando em Luiz Eduardo. é perto, né? É o quê? Fica a 90 quilômetros uma cidade da outra. Como são duas cidades, eu fico pelo menos um dia da semana em Barreiras e o restante em Luiz Eduardo. Tá certo. Aí, essa região é fronteira agrícola, né? Vocês estão em cima, é o que qual que é a cultura principal? É soja? Já está na É, fronteira. Principalmente soja, né? Se tratando do Vale, que é Barreiras, a gente tem fruticultura também, porque a gente está inserido dentro de um chamado perímetro irrigado. É um projeto de incentivo do governo, onde nós temos áreas destinadas à produção de fruticultura, já com uma tomada de água ali, como se fosse um projeto de uma concessionária com uma Embasa, por exemplo, onde o produtor consegue já ter uma pressão e uma vazão para daí então fazer o sistema de irrigação. Dá mais ou menos uns 1.600 hectares, só em um dos projetos. E aí, essa água vem de onde? Vocês estão na fronteira da Bahia com. É Minas? Não, já é o Goiás. A gente, a gente está numa fronteira agrícola com Piauí, Tocantins, o chamado Mato Piba, né? Maranhão também. Então, Barreiras é um entroncamento legal. Quem mora aqui tem o privilégio de participar dessa pujança do agronegócio aqui na região. E aí, sendo, né, oeste da Bahia, é cerrado o seu bioma. Exatamente, cerrado aqui. É, Aqui assim, a topografia aqui de Barreiras, para quem conhece mais profundamente, é diferente lá a gente chama do Gerais, né? Que é Luiz Eduardo para frente ali. Ali, se você viajar de carro, você vai ver fazendas e fazendas de soja e algodão a perder de vista. Você viaja, você quase não vê planta, é mais produção mesmo. E tudo em volta, como você comentou, da soja, milho e algodão. São as três principais culturas, segundo a IBA, que é a Associação de Gigantes do Oeste da Bahia. E aí, essa água toda que está irrigando, essa produção toda, é do Rio Tocantins? Aí, da onde que vem? Guilherme, aqui nós temos um dos principais rios aqui, o Rio Grande, porém a maioria das irrigações vem oriundas de reservatórios através de poços artesianos por conta do Urucuia, né, que é um dos maiores aquíferos aí da nossa região Nordeste, Oxalá do Brasil. Então, os pivôs, por exemplo, na sua maioria, extrai água de poços, manda para reservatório, e dos reservatórios faz a irrigação. Além desse rio principal, temos um próximo aqui que é o chão de principal, que é o Rio São Francisco, e o chamado Velho Chico. Esse é famoso, deságua lá, enfim, passa em várias cidades que são beneficiadas por esse rio, né? E tem tanto uma participação cultural em cima do rio, como também de produção mesmo. Nós temos a região da Barra ali, por exemplo, que é uma cidade que fica mais ou menos 300 quilômetros daqui, e hoje é uma produtora de cacau, é uma produtora de carne, né? Tem pasto lá também, com pessoas que vieram de Portugal, de Israel, estão investindo próximo desse rio. Então, nós estamos bem abastecidos aqui na região oeste da Bahia, com Rio São Francisco, Rio de Pedras, Rio Grande e o principal, que é o aquífero Urucuia. Então, tendo água, consegue irrigar com facilidade, né?
A água não é o nosso problema. O grande gargalo, na verdade, está envolto de energia, está envolto de crédito, taxa de juros alta. Agora, a água realmente não é o problema. E como é que resolve energia e crédito? É. O que acontece com a situação da energia é que os produtores têm dois caminhos principais, que é através da concessionária, que na nossa região é Coelba, fazer uma homologação da rede dele. Basicamente, na prática é o seguinte, vamos dar um exemplo. O Guilherme precisa implantar 10 pivôs de ligação, e o transformador mais próximo da Coelba fica a 3 quilômetros. A depender da situação, o produtor ele tem que comprar cabo e transformador para próximo da fazenda dele. 3 quilômetros ele tem que custear, paga por isso, que é como se fosse um caminho da rede da Coelba até o início da fazenda, e depois ele faz uma concessão, ou seja, ele entrega essa rede para Coelba, né? Ele doa, ele faz uma doação. Então isso realmente é uma das situações que acaba onerando um pouco o projeto, não que entre no campo de se é certo ou errado, mas entra no custo do produtor isso aí. E a forma que ele tem de baixar essa pressão é fazer um investimento em placa solar, por exemplo, que é um recurso que eu acho muito positivo, né, porque baixa o custo operacional, mas, mais uma vez, placa solar também é investimento, então a gente tem um custo maior. Então a solução realmente, em algumas situações, é investir em perímetros irrigados, como Tocantins, aqui próximo, que é o projeto do DIMA, que já tem uma pressão em vazão. Você não tem esse custo tão alto com energia, sistema de bombeamento. Na verdade, não tem esse custo. E é o projeto aqui, que é o Nupeba e Acho Grande, que também tem esse sistema de pressurização já para entregar água para os produtores. Seria a saída mais econômica mesmo, né? Para a fruticultura, é um dos. É Mas uma não das situações. entrega em todos os lugares? Você em qualquer lugar consegue que o Dima Não, entregue? é um perímetro específico para a região. Então, aqui em Barreiras, nós temos Riacho Grande no Teba, que fica o que é abastecido pelo Rio, Rio Grande. E lá em Tocantins, nós temos o Distrito Manuel Alves, que é abastecido pelo Rio Tocantins junto com a barragem do, do projeto lá. Esse fica no município de Gianópolis, também é um projeto do governo que faz sentido. Agora, quando se trata de pivô central, aí não é perímetro irrigado mais, aí você tem que realmente tirar as onças do bolso, como diz o produtor, né? Não tem como fugir disso. Tem que botar a mão no escorpião, né? Tem que pôr a mão no escorpião. Tomar coragem e investir. Aí esse investimento, aí o cara pode não ter o dinheiro próprio, né? Ele teria que conseguir o financiamento. Aí é um desafio. Exatamente. Aí ele vai para o financiamento e, claro, o empresário que é produtor rural, as pessoas pensam que são separados, mas o produtor rural ele tem que ser empresário hoje. Não dá para não ser profissional ou ser tratado num jeitinho no campo da produção de grãos, por exemplo, onde envolve investimentos muito altos, né? Então, o produtor ele tem que buscar recurso em um banco e a taxa de juros está altíssima, apesar dos benefícios que às vezes por ser produtor ele tem, né, de financiamento, mas realmente agora tá difícil o produtor rural buscar recurso de banco para investir. E com o dólar subindo, também buscar dinheiro fora também deve ser complicado, né? A única vantagem é que na hora de vender também vende, tá com preço aquecido, né? É, é uma das vantagens, né? Apesar de que na região oeste da Bahia praticamente não existe mais venda de terra, assim, nas as potenciais áreas, né? Não estou falando de áreas mais ou menos, as melhores áreas não se vende mais. Ali é um patrimônio
vitalício para o produtor. As boas áreas onde tem uma incidência de chuva maior, que aqui a maioria da produção é sequeira mesmo, né? Não é irrigação. Então essas áreas são, vamos dizer, não é um ouro ali, né? Essas terras. É um tesouro mesmo, né? Para guardar para sempre. E o sistema de irrigação dura muito tempo. Um sistema implantado, quanto tempo você acha que dura? Dura para sempre? No sistema de pivô central, eu não vou até pedir permissão para os profissionais de irrigação na área de pivô central para falar, mas dura bastante tempo com as manutenções, acima de 20 anos, tranquilamente você vai ter um pivô redondinho, né? Aí, com 20 anos também já pagou-se a conta da irrigação, mas na prática é para durar até mais que isso, tá? Um pivô central ele é uma obra de arte que envolve mecânica, hidráulica e elétrica junto. E esses três componentes fazem ligação. Se tratando de fruticultura, aí nós temos um pouco menos, vamos falar de 10 a 20 anos, porque a gente usa microaspersão, mangueiras de polietileno de baixa densidade, microaspersores que tem produtos aí que duram 10 anos, mas você tem que trocar o emissor. Então é como um sistema de irrigação do nosso corpo. Pode durar de 0 até 90 anos, se você fizer exercício físico, cuidar direitinho, né? Cuidar da alimentação, vai longe. Se não cuidar, não tem jeito. Você perde o investimento. Não pode botar torresmo e cachaça para esse sistema de irrigação que vai ter um infarto rapidinho. Vai dar um infarto, exatamente. Mas já é um horizonte comprido, né? 10 anos. E como é que ficaria depois desses 10 anos? O cara teria que fazer outro projeto? Instala tudo de novo? Ou só. Basicamente, projetos de longo prazo, você já faz esperando que no futuro você vai ter uma revitalização do projeto. Geralmente, as tubulações não se substituem, né? Fica ali praticamente mais de 20 anos. Então, não se sabe ainda o cálculo exato a respeito disso, porque tudo varia do projeto. Se tiver um tubo BN-125, vai durar muito mais do que um PN-40, né? Mas o produtor no futuro, o que que ele vai fazer? Ele vai substituir emissor, ele vai substituir mangueiras, no caso de fruticultura, mas o conjunto da obra, ele pode revitalizar. Vou dar um exemplo: o sistema de bombeamento, ele vai trocar o rotor, ele vai rebobinar o motor, ou trocar o motor. Então é mais ou menos isso. É como se fosse um carro mesmo, um Corcel velho que vai estar andando, mas se você quiser andar com ele, você vai ter que, muitas das vezes, trocar peças importantes nele. Mas não precisa jogar fora e comprar outro, né? Você Não, mantém. É exatamente. uma casa, né? Se for um projeto bem dimensionado, bem feito, não precisa. E se também não mudar o cultura, né? A cultura, Perfeitamente, perfeitamente. dependendo do que ele for mudar ali de cultura, pode ser que precise de outro projeto. Agora, Exatamente. nós estamos assim, passando por um período, né, de mudanças climáticas, aquecimento, global, né? Você acha que a vazão, assim, do rio diminuiu ou tende a diminuir? Essa água tende a ser menos abundante no futuro? É um assunto polêmico, né? É um pouco delicado de comentar, porque nós temos a resposta da ciência a respeito disso, e as pessoas tendem a ir de contra isso. E quando a gente afirma, por exemplo, que aqui no oeste da Bahia, vou reforçar aqui para a nossa região, aqui no oeste da Bahia os produtores têm muitos projetos de incentivo ao uso eficiente da água, né? Quando se trata de pivô central, quando se trata de bons projetos de fruticultura. A própria IBA tem estudos que mostram que nós temos potenciais muito superior do que a gente irriga hoje. Significa que se a gente continuar no ritmo que a gente está aqui no oeste da Bahia, se tratando dessa região, fazendo bons projetos de irrigação, seguindo as exigências da legislação, é, do, do, da reserva legal, da preservação da mata ciliar,
da questão dos poços artesianos, né, de ter o cuidado de perfurar uma distância limite da outra. A gente tem potencial para mais de 10 vezes aí, para mais de 10 vezes que a gente tem irrigado hoje. Agora, se for no caminho contrário, de irrigar com baixa eficiência, fazer projeto de qualquer jeito, não ter projetos de preservação ambiental, preservação das nascentes, que é um trabalho que a IBA faz junto ao produtor também, preservação das nascentes, um cobrimento do solo para manter a umidade do solo, isso vai totalmente a caminho abaixo se não for feito dessa forma. Vou dar um exemplo. As pessoas têm um número na cabeça fixo de preço por hectare. E quando utilizado a regra do preço por hectare versus sistema de irrigação eficiente, pode haver conflito aí. Por quê? Pastagem era como se fosse irrigação para pastagem, as pessoas vinham como se fosse uma venda de um Corolla ou de um Honda Civic. Quanto custa um Honda Civic ou um Corolla 2025? Não, custa R$ 200.000. Beleza, o preço por hectare ia custar R$ 20.000 ou R$ 10.000. Com o passar dos anos, houve, claro, inflação, houve mudanças de preço e o preço vai mudando. E as pessoas tendem a fixar no valor por hectare. Então, quando se fala em irrigação é caro, por que que as pessoas usam irrigação caro? Porque reflete ao passado, que antes irrigação por hectare era R$ 8.000, R$ 12.000, R$ 13.000 é uma irrigação excelente. E as pessoas tendem a usar esse número nas aplicações de hoje e acaba banalizando um projeto eficiente. E o que é um projeto eficiente? Nós temos variação de pressão dentro dos emissores abaixo de 20%, variação de vazão abaixo de 10%. Nós temos a aplicação da pressão correta no aspersor. Inclusive, o programa, o software de vocês indica isso quando a gente calcula. Você dimensionou uma válvula errada, vai falar, a válvula está acima da perda de carga correta. Quando a gente vai dimensionar ele sempre vai estar lá, a perda de carga total. E as pessoas tendem, inclusive, a usar o software de forma errada. Como? Faz o uso do software manualmente. Quando você faz o uso do software manualmente, você está banalizando o programa também, porque ele tem recursos para análise de perda de carga, você faz da sua cabeça, porque acha que ali passa um tubo de 50, e na prática a velocidade vai estar acima de 2 metros por segundo, perda de carga altíssima, e não está usando o recurso do software. E eu estou falando com ênfase nisso, porque eu tenho propriedade para falar, eu fui o primeiro a comprar o software aqui no oeste da Bahia. Isso há 9 anos e meio atrás, lá em 2016, em um evento de Florianópolis. Fui para Floripa, conheci o Jiboia, comprei o software, inclusive você deu aula lá Eu estava dando aquele curso em 2016. dei um curso em 2016, aprendi usar o software de forma correta, já automatizada, e de lá então até hoje a gente usa o software no nosso dia a dia. Então, se você fizer o projeto corretinho e tudo mais e levar em consideração a eficiência, o preço, o valor, na verdade, fica de escanteio. No final das contas, o produtor ele vai fazer conta para quanto que eu vou ganhar de dinheiro se eu fizer uma ligação eficiente. Se você ficar discutindo tostão, né? Troca isso, troca aquilo para economizar, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000, você vai ficar discutindo ali. Mas o que importa é a eficiência total do sistema, né? É a questão da variação de pressão dentro do setor, né? Então, se você ignorar aqueles 20% e deixar o seu dimensionamento acima disso, quer dizer, você vai ter dentro do setor emissores com variação muito grande, e aí você não tem mais uniformidade, né? Se for no gramado, vai dar mancha no gramado, um lugar vai estar cheio d'água, outro lugar vai estar seco. Quer dizer, existe uma ciência, né? Alguém gastou tempo estudando o assunto para desenvolver o melhor jeito de fazer. A gente tem que usar a ciência, né? Aí entra umas coisas, né? Porque a gente está no Brasil, né?
e a nossa formação não necessariamente é boa, né? Então você tem gente bem, né, com conhecimento técnico para fazer, e gente que não tem o conhecimento técnico, né? Do ponto de vista do software, você tem quem vai usar bem e quem vai usar mal, né? Mas a ferramenta é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Você tem que Perfeitamente. ter a propriedade para usar, tem que ter um treinamento. O treinamento é importante, né? Às vezes, pequenos detalhes, né? Dá para sentar, sair fuçando e descobrir como é que funciona, mas às vezes esses pequenos detalhes fazem toda a diferença, É, né? O, o fechamento ali, só da pergunta anterior que eu te fiz lá, que foi do fim da água, né? Mas é a mesma coisa, na verdade, né? Se você tiver o cuidado com a mata ciliar, tiver cuidado com o meio ambiente, vai durar mais o recurso que a gente tem, né? O perfeitamente. recurso é finito, mas se for bem usado, ele é grande, né? No final das contas, a resposta é essa. É um ciclo. Quem estuda a lei do ciclo da água, a gente entende que é um ciclo que, se a gente cuidar, vai ser, né, vai ser a longo prazo, a gente vai manter as produtividades, manter a água no nosso solo e na nossa reserva. Quando a gente polemiza demais, não sei se a palavra nem é certa, essa é polemiza, mas se a gente cria muita polêmica com isso, sem um fundamento, porque eu digo isso porque eu vim de uma instituição onde alguns professores levantavam bandeiras, mas não ia para o campo a conversar com os produtores e os cientistas das áreas que entregavam esses estudos. Quando a gente vai para o Google, faz algumas pesquisas, fica muito limitado. A gente tem que se aprofundar realmente na ideia do que é esse ciclo da água. É finito? Com certeza é finito. Mas o que é que tem sido feito para que esse bem ele é preservado? É muito mais importante cuidar, dar foco ao que devemos fazer para não acabar, do que ficar nessa discussão infinita que alguns, né, ficam enfatizando se vai acabar ou não. Enquanto ele está falando vai acabar ou não, está deixando a torneira aberta da pia lá e temos discurso. Então, eu prefiro dar foco a como cuidar da água. E uma das formas de cuidar da água é fazer um cálculo certo o projeto corretamente de irrigação. É a primeira forma de cuidar, né? É fazer o dimensionamento correto, né? Para você não usar água demais, né? Você não pode usar de menos, senão você não tem a produtividade, mas você tem que usar na medida certa. Então você tem que medir. Então tem que ser é um processo científico, né? É uma ciência, né? É uma técnica. E Exatamente. cuidar da água, né? Você acha que tem. Só que o cuidar da água no final é nosso papel, né? Vamos dizer, a gente é o técnico, né? Quem cuida da saúde vamos dizer, são os profissionais da saúde, né? São as pessoas que estudaram o assunto, né? Não é a gente que vai lá no hospital que sabe como é que é o melhor jeito do hospital funcionar, né? Então é o nosso papel, né? Tá fazendo Perfeito. esse ter essa sensibilidade, né? De saber o que deve ser feito, né? Você acha que, do ponto de vista assim, de política pública, existe uma ação concreta para preservar a água? Na nossa região do sul, na nossa região, os órgãos públicos têm tido bastante êxito nos trabalhos de fiscalização, porque as pessoas têm um preconceito enorme com o grande produtor rural, que passa muitas das vezes nas grandes mídias, é um pouco de inverdades, sabe? Mas quando a gente vem aqui, por exemplo, na IBA e vê os números, o que o produtor tem feito, é muito ligado à questão de cuidado com a água. E os órgãos públicos, eles têm, por exemplo, feito fiscalização até em como a gente vai reservar essa água, o cuidado com a fauna, ou seja, se você fizer um reservatório enorme, não fizer uma proteção, muito provavelmente você vai ser multado. Se você tentar burlar a lei de perfuração de poços, muito provavelmente você vai ser pego. Se você fura poços em por sua fazenda, fora da restrição da legislação,
salvo engano, é 2,5 km para uma determinada vazão, você vai ser indiciado. Se você sai da sua lavoura, vou dar um exemplo do algodão, sem o cuidado correto com a proteção do algodão para dispersão de questões fitossanitárias, né, cuidado fitossanitário e de pragas também, você vai ser autuado. Então, assim, o órgão público, ele tá, junto com o produtor, mas ao mesmo tempo o produtor que não cuida desses detalhes, ele é penalizado. E a IBA tem alguns projetos também nesse sentido de ajudar o irrigante a entender melhor o uso dos aquíferos. Já tem vários estudos a respeito disso. Passa por educação, né? Mas Exato. muitas vezes a pessoa não sabe, né? E tentam inventar e tal. Então tem que ter esse cuidado mesmo, né? De estar junto, né? Educando. Exatamente. Eu queria até tratar de um assunto que é a questão da irrigação para cacau, que é o que a gente tem mais feito ultimamente. O cacau tem tido um crescimento muito grande, a demanda do cacau cresceu muito. A gente vai ter, inclusive, no próximo mês, vai ter um evento chamado Cacauicultura 4.0. É o maior evento de cacauicultura do Brasil. A gente vai falar um pouco sobre irrigação para cacau e como que a irrigação é uma aliada na produção mundial do cacau. Sem a irrigação, talvez o chocolate que chega na mesa das pessoas não. Aliás, sem a irrigação, melhorar. Sem irrigação, não chega o chocolate à mesa das pessoas. Então, a gente tem entendimento também da importância da produção nacional, que hoje é pequenininha, minúscula, perto de países como Costa do Marfim, África, regiões onde a produção é maior, mas que por condições de temperatura, ah, situações de mercado, principalmente em relação à vassoura de bruxa, que é um fungo que dá na planta, as produções estão caindo drasticamente. O que é que tem acontecido? As pessoas têm investido no Brasil. Estamos começando a ter as primeiras lavouras de cacau. A região oeste da Bahia é uma dessas regiões. Uma tecnologia totalmente diferente do passado. É cacau a pleno sol, né, com a produção maior, pelo menos 10 vezes maior do que aquele sistema mais antigo, né? É, e hoje a irrigação é um dos aliados para fazer com que o cacau seja realidade. Sem irrigação não tem a fruta do cacau. Ou pelo menos a produção que se espera para ganhar dinheiro de verdade. E aí viabiliza, né? Porque se o produtor não ganhar dinheiro, ele vai produzir outra coisa. Exatamente. No final, eu já vi gente mesmo com a posição assim, né? A culpa quem usa a água é o agro, né? Quer dizer, bota a culpa, né? Mas é bom ter comida no prato todo dia, né? É, É melhor com comida do que sem, né? E se exatamente. ela tá no meu prato, alguém deu água para aquelas plantas ou para aquela carne, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que cuidar, educar, né? E fazer com responsabilidade, né? Acho que é o caminho, né? Para uma coisa sustentável a longo prazo, né? É. Eu fiz um estudo na época da faculdade mostrando um pouco sobre o uso da água. As pessoas não sabem, mas as indústrias têm um consumo muito expressivo em relação à irrigação para produção de fruta, por exemplo, de grãos. Porque o produtor, querendo ou não, ele é obrigado a cuidar do solo, da água, preservar da nascente, preservar do leito do rio. Querendo ou não, ele vai ter que cuidar. É lei, legislação. Nas cidades, nos grandes centros, por mais que há um cuidado na água, as indústrias, eh, enfim, vou dar um exemplo, calça jeans é uma dos segmentos que as pessoas não sabem, mas usa mais de 50 litros de água
para fazer uma calça jeans. E as pessoas não sabem, mas essa água, uma vez contaminada, não tem como ser mais usada para consumo, por exemplo. E mesmo que a gente, dentro dos grandes centros, tenha um cuidado com essa água, vamos dar um exemplo, a Grande São Paulo. O que aconteceu com o rio que corta a cidade? Não adianta, já tentaram todas as formas de ter cuidado, mas aonde tem homem, tem depreciação. Aonde tem homem, infelizmente, tem depreciação da natureza. E já no campo, já é diferente. Claro que as pessoas vão levantar um caso isolado, vão fazer isso disso regra. Mas a maioria, a própria legislação protege isso. Porque o produtor, para produzir, ele tem que cuidar da terra, ele tem que cuidar do bem precioso dele, que é a água, tem que cuidar que é o solo. Então, é mais por esse caminho. É isso. Então, também temos que saber do que a gente está falando, né? Que às vezes fala bobagem É. sem perceber, né? Vitor, agora voltando lá para um outro caminho, como é que começou o seu interesse pela irrigação? Você é agrônomo, né? Você já saiu já está na faculdade, já pensava, vou irrigar o mundo? Então, eu começo meu trabalho com irrigação com 17 anos de idade. Eu tinha formado no curso técnico em agropecuária pelo Instituto Federal de Catu, próximo a Salvador, e desde então eu comecei a trabalhar com irrigação de forma indireta. Instalei um sistema de irrigação para Pimentão na época, e depois eu fiz 18 anos e comecei a fazer vestibular e Enem, enfim. Certo é que existia uma ou duas vagas para a Bahia de agronomia, para o ProUni, que é um programa onde o governo incentiva as pessoas que têm baixa renda a se cadastrarem nesse sistema e o governo paga a faculdade desse aluno. E eu me inscrevi despretensiosamente, apareceu lá apenas uma vaga, né, disponível, aparece, na época era um mapa em pontinho. Então apareceu uma região bem oeste, eu não sabia qual era. Cliquei no mapinha verde, apareceu uma vaga, me inscrevi e fui trabalhar na minha lavoura de pimentão. Instalei minha irrigação, estava lá, enfim. E então eu sou aprovado no sistema ProUni e ganho uma bolsa de estudos para estudar aqui na chamada FASB. E hoje é Uninasal. No momento que eu ingresso na faculdade de agronomia, eu preciso, na verdade, pagar minhas contas, porque eu morava de aluguel, comecei no aluguel e tudo mais, e eu preciso trabalhar. Então, estudando, eu procurei um emprego. E aí eu me encontro com uma loja bonita de esquina, por nome Casa da Lavoura. Deixo o meu currículo com o gestor da loja, e ele, em 10 minutos de conversa, pediu meus documentos, que amanhã eu ia começar a trabalhar. Então foi muito rápido, ele fez uma leitura minha muito rápida, confiou, né, que eu pudesse ser um talento, foi uma conversa realmente muito rápida, e depois disso eu comecei a trabalhar na Casa Lavoura como estagiário. Estudava pela manhã, saía dependendo do dia 1h30, 1 da tarde, almoçava rapidinho, depois entrava na loja à tarde, trabalhava à tarde, enfim. E o diferencial é que eu comecei a me apaixonar por irrigação, porque o Sigem, que foi quem me contratou, ele falava de uma tal de irrigação para paisagismo na época. E eu falava, nossa, esse negócio não dá dinheiro, não é de irrigação para paisagismo, não existe, isso é... Eu sou agrônomo, não sei o quê, você é agrônomo, quero irrigar a lavoura com um pivô central, não sei o quê. Aí eu falei assim, tá, mas aonde que tem irrigação para paisagismo? Eu não conseguia visualizar o tamanho do mercado. Ele ficava me perguntando, mas como assim? E ele fala assim: vamos para Florianópolis, a gente vai te pagar um curso, você vai aprender irrigação de paisagismo, você vai conhecer, e aí então a gente vai, sei lá, entender o mercado. E aí eu fui, e o novo, né, na época de 18, 19 anos de idade, fui para Florianópolis, eu, ele e Maurício, Santiago, e lá a gente conhece o curso da Academia Remburge,
e fizemos todos eu saí apaixonado da de Florianópolis com todo o conhecimento técnico de irrigação para paisagismo e aprendi a usar o Hydrolandscape nessa época. Eu não fazia ideia que existia programa específico para projeto de paisagismo, não sabia que existia irrigação para paisagismo. E de repente eu começo a me encantar com irrigação. Certo é que passou-se os anos, eu me tornei vendedor, depois eu passei para projetista, depois eu fui para coordenação de projetos e hoje eu sou sócio da empresa como um diretor técnico. Então foi um caminho que lá atrás me encantou e até hoje eu falo com muita paixão e envolvimento do tema de irrigação. Só que hoje eu faço parte da diretoria técnica, cuido de toda a parte de projetos. Tem os projetistas, Benedito, tem João Vitor, tem outros terceiros também, mas hoje eu cuido mais de agricultura, né? Principalmente da cultura do cacau. Mas a Casa da Lavoura faz paisagismo e agrícola. Tem um departamento específico de agrícola e tem um de paisagismo. O de paisagismo hoje é o Benedito que toma de conta, como diz aqui o povo. E, e é grande, assim, se fosse falar da irrigação dentro da Casa da Lavoura, quantos percentual, qual que é o percentual de agrícola, qual que é o percentual de paisagismo? Assim? Cara, hoje em dia a irrigação de paisagismo ainda é maior, porque a gente criou um mercado a longo prazo e já está consolidado, e é uma venda passiva, né? Nós temos cerca de 25 revendas cadastradas dentro da Rimburg, e dentro dessa distribuição de produtos importados, que é a Rimburg, a gente já tem clientes fiéis que já compram um número com a gente, querendo ou não, eles, né, mês a mês tem um número já de reembolso. E a agrícola, uma parte das vendas é direta, é tudo mais. Então, assim, é um mercado com um pouco menos de margem em relação ao paisagismo. Então, eu diria que hoje ainda, não sei em porcentagem, mas hoje o mercado, que eu posso afirmar que o mercado de paisagismo ainda é maior, e o de agrícola está começando a crescer com esses projetos de cacau. E eu não quero dar um spoiler, mas eu acho que ano que vem já deva passar paisagismo dentro do nosso mercado. Passar, o agrícola passar para vocês aí. Eu acredito que sim. Porque, Por conta dessa janela de oportunidade também que você está passando aí, né? exatamente. Por isso minha migração do paisagismo totalmente para a agricultura, para dar uma alavancada nesse setor, já que o paisagismo já está mais automático, digamos assim. Aham. E aí, por outro lado, assim, que bom que a UE participou da sua formação, então, como irrigante, né? Com certeza, e eu digo mais, todos os profissionais da região oeste da Bahia foi indicação minha a usar o programa, porque no momento que eu entendo que a pessoa usando um software desse vai trazer mais eficiência para os projetos, vai trazer mais qualidade aos projetos, o mercado de irrigação fica em evidência. O mercado de irrigação fica em evidência de forma positiva, toda a cadeia ganha. Se meu concorrente faz um bom projeto, eu também ganho com isso, porque se o mercado ficar queimado por maus projetos, toda a cadeia ah, é, 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 toda a cadeia É prejudicado, né? é prejudicada. A É palavra é essa. porque é um produto complexo, né? Apesar de umas pessoas ser uma coisa relativamente simples, né? Você olha, você entende como é que funciona. Para que ele gere o resultado, você tem que ter um bom projeto, senão ele não vai gerar o resultado. Não é o produto que gera o resultado, né? É o projeto, Não, né? exatamente. É por esse caminho. E se as pessoas, a maioria das outras lojas usassem o programa para especificar melhor os produtos, para dimensionar melhor, eu tenho certeza que o mercado seria bem mais organizado, digamos, porque os clientes têm muita frustração, eles são frustrados com a situação de irrigação aqui. Porque tu imagina, você é médico,
Você teve um plantão cansativo, chega na sua residência e tem umas pessoas molhando a calçada de forma exagerada. Você não sabe o que fazer, você é médico, você não tem obrigação nenhuma de saber. Ou então, no fim de semana, você está numa viagem lá para Portugal e descobre que o seu sistema de bombeamento estourou e está alagando a casa. E parece brincadeira, mas eu tô dando exemplos práticos que eu já vi e vivenciei. Então, quando a pessoa leva a sério esse mercado, fica mais fácil ainda da gente conseguir vender para o cliente, porque ele não vai ter mais essa resistência. É, porque o cara vai gastar o dinheiro, né, vai, sei lá, 50.000 num sistema de irrigação. Mas aí ele comprou do cara o projeto que não fez bem, que o espaçamento não tá pé no pé. Quer dizer, ele gastou o dinheiro e ficou tudo ruim, as plantas morrem, algumas vão morrer afogadas, outra morre de sede, né? E aí ele fala, o sistema não vale a pena, né? É um dinheiro mal gasto. Exatamente, porque é como uma compra de não é exatamente uma compra de um carro, né. Que a gente pode comprar, por exemplo, um Corolla, mas se quiser comprar um barato, compra um Celta. Não é exatamente assim. Chega um nível que ou se paga o correto ou não se irriga, porque se fazer um meia boca, você vai gastar o dinheiro e vai ficar feio, pior do que já tá, né. E para arrumar, você tem que arrancar tudo e fazer de novo. Você não É, aproveita nada. e o dólar mais caro para fazer. Tem que cobrar mais. Muito mais, você vai ter que ir lá descobrir o que que o cara enterrou, Exatamente. né? Agora, capacitação e conhecimento. Você acha que alguém que saiu lá da faculdade de agronomia consegue fazer sistema de irrigação assim, ou ele precisa estudar bastante? Cara, quando se trata de sair da faculdade e eu não digo só irrigação, tá? Eu digo que qualquer outro caminho que o profissional agrônomo vai tomar, ele tem que estar alinhado com o que ele sente, o que ele tem mais afinidade. Vou dar um exemplo. Se a pessoa gosta mais de entomologia ou gosta mais de fitopatologia, ela tende a procurar um trabalho, claro, primeiro para pagar as contas, mas se ela puder trabalhar naquilo que gosta, tá tudo certo. A questão da irrigação, desde a faculdade, a instituição ela meio que dá um trauma no aluno, porque irrigação a irrigação aplicada na faculdade é complexa, é difícil de entender e difícil de aplicar. Primeiro, como que a gente aplica aqueles cálculos de Haas e Williams na prática? Como que a gente calcula a velocidade da água e coloca isso no nosso dia a dia? Então, isso não é ensinado. Não por demérito aos professores ou à instituição, mas porque não existe ainda um trabalho que mostre realmente qual é o caminho. E, honestamente, não é obrigação da faculdade isso. Não é obrigação. Agora que fizer, vai estar fornecendo profissionais de primeira linha. Eh, e te respondendo, para não achar que eu estou dando volta, não sai pronto. No meu caso, eu tive a sorte da irrigação me encontrar, mas quem for pela faculdade vai se traumatizar, ele vai fugir de irrigação, ele sabe que é difícil. Então, infelizmente, as faculdades não ajudam nesse ponto. Agora, se você quiser realmente trabalhar na área, vou te dar alguns motivos para você, ir para a área de irrigação. Primeiro, é um mercado em ascensão. Segundo, tem muita demanda e pouca oferta de profissionais. Terceiro, é difícil. Ah, mas difícil é um ponto bom? É realmente, é um ponto bom, porque no momento que você aprende, tudo fica fácil. E no momento como você aprende, é um diferencial. E quarto, dá para ganhar dinheiro, muito dinheiro com irrigação, desde que você não ultrapasse os limites técnicos e de paciência a longo prazo. Nenhum agrônomo formado vai bater no peito e falar que tem que mexe com ligação e vai sair ganhando R$ 10.000.
Muito pelo contrário, a realidade é um pouco mais difícil. Você vai sair, procurar o mercado, vai passar talvez 2 anos aprendendo irrigação e depois sim você vai ser valorizado por isso. Isso não sou eu que estou falando, é o mercado de irrigação que diz isso. Mas se você se diferenciar, se você botar energia no negócio, saber dimensionar um projeto, dar segurança no projeto, esses 4 pontos que eu citei fica fácil e o futuro é dinheiro. A parte financeira é boa, Vale a pena, né? vale a pena. Aí você está falando como já o sócio da firma, que saiu ali de estagiário e subiu como um É, foguete. exatamente. Eu tô falando com propriedade mesmo. E eu vejo isso também nos meus parceiros, que começou de pequenininho comigo e também estão começando a experimentar um salário maior, começando a ver realmente uma condição melhor proporcionar uma condição melhor de vida através da irrigação. Pra você ter ideia, quando eu era estagiário, eu trabalhava meio período, em 2016, eu lembro até hoje, R$ 457 e alguns centavos, eu recebi em dinheiro. Mas eu pegar aquele dinheiro com toda a alegria do mundo. Eu sabia que era o primeiro salário, mas que seria o primeiro de muitos que seria dobrado, triplicado e quadruplicado. Então, é a consequência do trabalho duro. Muito bom. E agora, o mercado, como é que é o mercado aí para você, assim? Tem muita gente atuando? Como é que é a concorrência? São bons concorrentes? Ou tem todo tipo de maluco na área? No mercado de irrigação, pô, na minha região, digamos que tem mercado para todo mundo. Só que o problema é que as pessoas, muitos, chamar de antiprofissional, acaba queimando a cadeia. Tentando, no calor do momento, fechando negociação, coloca o preço muito baixo, pensando que isso vai valorizar, pelo contrário, o cliente muitas das vezes não quer saber nem de preço, quer saber de um novo sistema, mas já que você colocou o preço baixo, eu vou comprar. No paisagismo, por exemplo, tem pessoas que entram porque vê o outro ganhando dinheiro e começa a baixar o preço para tentar entrar nas obras, acaba prejudicando o meu parceiro que cobra corretamente. Tem isso aí como um ponto negativo, mas uma vez que você faz um bom trabalho, entrega um bom produto, não vai te faltar serviço. Não vai existir um concorrente nesse ponto. Por quê? Eu vou te fazer até um exercício. Quantos vou dar um exemplo mais prático, aliás. Dos últimos 10 clientes que o mercado de irrigação atendeu, quantos foi que da revenda bateu na porta desse cliente e falou assim: "Tome irrigação, eu quero te vender"? Eu vou até falar, talvez desses 10 nenhum ou talvez um foi uma venda ativa. A grande maioria é o cliente que está precisando porque a grama está secando, porque o cacau está morrendo, porque a soja está precisando, enfim. Dei exemplos esdrúxulos, mas é mais ou menos por esse caminho. É mais por necessidade do que a venda ativa, chega lá, eu vou te vender. Então, se a gente for observar por essa perspectiva, nem concorrência nós temos. Você tem demanda ativa. Isso significa que você não está preocupado, em fazer propaganda do seu sistema de irrigação. De maneira de maneira nenhuma. A minha preocupação é atender o cliente e o pós-venda, do boca a boca, fazer resposta. A minha preocupação, muitas das vezes, é o com que as pessoas, que não têm experiência falam sobre o mercado. São elas: irrigação é cara, automação é cara, o custo de irrigação é abaixo de 15.000 hectares, eu faço é mais barato, ah, fulano faz, enfim. Fulano faz mais barato é fogo, né? É, acontece. E, e assim, o número do retorno, você tem ideia? Assim, eu tenho o cacau, por exemplo. Eu tenho eu estou produzindo, mas se eu irrigar, quanto que aumenta a produção? O cacau você já falou que é inviável sem irrigar, né?
mas de Uhum. repente uma Ó, cultura assim. eu não vou falar com exatidão porque eu não peguei os números da região desse ano, mas o que eu sei é que superou 70 sacos por hectare em a média geral. Mas digamos que uma irrigação, perdão, uma produção boa de soja, por exemplo, que chega a 70 sacos no sequeiro, irrigado pode incrementar de 15 a 20 sacos por hectare. Então, quando se considerando 15 a 20 sacos por hectare, parece pouco, né? Agora multiplica para um produtor que tem 10.000 hectares, por exemplo, irriga no sequeiro de Dá, 70, mas que irrigue 2.000 hectares, vou dar um exemplo. Vai dar 20 pivôs. Não é muito difícil isso aqui na região, não, viu? você está falando em 20 30% pivôs, de a mais de produção. é, por aí, por aí. Em produção, produção animal, a gente pode sair de ah, uma unidade por hectare para 8 a 10 unidades animal hectare. Então, o animal é É o normal. brutal o É. aumento. Quando se trata de pastagem, é brutal. Brutal. É, aquele rancho de gado solto, extensivo e tal, isso não existe, né? Só existe Eu, quando o cara não quer gastar nada, né? Mas se for eu não fazer uma tenho. produção mesmo séria, Eu não tenho muita propriedade para falar da produção animal, porque eu não convivo com isso diariamente. Mas o que eu sei é que profissionais da área que trabalham com isso tende a pedir pelo menos uma área, uma reserva dentro da propriedade, que tenha uma reserva irrigada. Então, vou dar um exemplo. A pessoa tem 1.000 hectares de pastagem, que tem não sei quantas mil cabeças de gado, mas ela tem que ter uma reserva ali de capiaçu, por exemplo, para dar trato para o animal como uma reserva. No Nordeste, mais ainda. Aqui tem um exemplo de uma propriedade de um cliente chamado Armin Volken, que tem produção de ovino, onde a alimentação dos ovinos é 100% oriunda do capiaçu, que ele irriga através de um reservatório que tem peixe. Então, eu dei até entrevista no Bahia Rural sobre isso, é um ciclo perfeito. Adubo, através dos dejetos do peixe, comida pro animal e é um ciclo perfeito, né? se ele usar energia solar, aí realmente ele não precisa de nada. Não precisa de nada, exatamente. E Nem projeto dentro compra insumo, né? Nem compra insumo. Quase, é, assim. Aí é usar realmente a ciência a favor, né? É usar a ciência. E como é que vocês fazem aí o esquema de projeto? Vocês vendem o projeto, o cliente chega, você dá um orçamento, vou cobrar para fazer o projeto, ou você faz o projeto para concorrer? isso é muito específico para o tipo de projeto, situação, a depender da situação. Vou dar um exemplo. O mercado agrícola, geralmente a gente cobra assim o custo do hectare projetado. Agora depende. Por quê? Eu estou fazendo um estudo preliminar para o cliente. Digamos que ele vai fazer um investimento de R$ 900.000. Ele vai pagar pelo projeto, mas vai pagar pelo projeto mais barato e vai pagar no momento do fechamento e não do orçamento. Ele precisa entender qual o custo por hectare e qual é o investimento da Casa da Lavoura nisso. A hora homem para projetar, né? Querendo ou não, a gente investe nisso com o intuito de, em um determinado momento, fazer uma venda oriunda desse estudo preliminar. Em outros casos, clientes já pedem, por exemplo, um projeto para financiamento de banco. Então a gente tem um custo por hectare, ele paga por isso, a gente já faz um executivo, que significa ele vai ter a prancha elétrica, a prancha hidráulica, casa de máquina em 3D, ele vai ter todo o projeto de irrigação para ele cotar, ele saber qual é o investimento, colocar o projeto no banco. Então temos essas duas situações. Até a área praça pública, por exemplo, em questão de praça pública, a gente tem cobrado o valor do projeto
profissionalizar, digamos, esses projetos de praça pública. No projeto de praça pública você executa também? Aí você vendeu o projeto, entregou e aí a prefeitura vai. Porque deve ser duas licitações às vezes, né? Às vezes são 2 licitações, honestamente, todas as que a gente fez uma doação de projeto para a prefeitura. Só tem uma que eu precifiquei, em município vizinho, mas o intuito geralmente é para fazer com que o projeto aconteça de verdade, projeto bom. Que outra coisa ruim que acontece aqui, é você passar numa praça de irrigação molhando mais a calçada do que mais a estrada do que as plantas. Isso é triste. Enfim, então a gente meio que dá esse incentivo, né, para a prefeitura. Aí vira propaganda a favor, né? É. Você estava falando em hora homem, você tem noção de quanto tempo assim que o cara fazer o projeto com o hidro que ele faz mais rápido? Vocês já mediram isso aí? Cara, os meus projetistas, eu digo mais pelo Benedito que lembra aquela história do, você tem que ter orgulho quando o seu aluno supera o mestre. É o caso do Benedito. Ele já me superou em muito em relação ao projeto de paisagismo, ele faz mais rápido que eu. Vamos fazer um exemplo um pouco mais complexo. Uma praça pública com em torno de 10 setores, se fosse manual, talvez eu terminaria o projeto, não lista de materiais, o projeto em uma semana, 8 dias, por aí. Acredito que com o programa, o Benedito ele consiga concluir o projeto em um dia. Então, matematicamente, é em torno de 7 vezes mais rápido. Isso fora a quantificação. É. E se você usar o recurso de detalhamento de conexões, aí fica mais com mais detalhe ainda em relação ao outro. E quando entra em orçamento de peças de conexão, aí que tem encrenca, né? Para fazer tudo na mão aí demora É, mesmo, né? demora. Então aí no final, quando faz o orçamento do hidro, não tem significado nem o valor, né? Não. É barato demais. O que eu, inclusive, uma sugestão para vocês, também pensar no mercado de agrícola, tá? Porque os programas de agrícola, hoje eu uso um também específico para agrícola, para projetos maiores, são programas importados. A gente tem que pagar uma chave em dólar e demora um pouco mais. E eu vi que a plataforma do Hydra é praticamente a mesma coisa, só muda o tamanho realmente e a ideia de construção do projeto. Mas sim, para uma determinada área agrícola, até 20 hectares aproximadamente, o Hydrolandscape atende muito bem a agricultura. Paisagismo aí, né, não tem tamanho. Paisagismo, os projetos geralmente cabem muito bem. Até 20 hectares no agrícola você vai no hidro. O que é que impede de fazer um maior assim? É um detalhe ou é muita coisa? Quando se coloca em consideração o dimensionamento, para rodar o programa com mais de, por exemplo, 50.000 emissores, que acontece em agricultura, é um número muito grande para o programa calcular. Então isso trava, até mesmo o programa que eu uso agrícola específico, ele trava um pouquinho, mas é um tempo razoável, digamos assim. Considerando acima de 20 hectares, o hidro já começa a demorar mais. E esse tempo é justamente o que a gente quer ganhar e não perder. Aí 20 hectares é perfeito, dá para fazer. Inclusive, eu tenho um de 19 feito em 2 dias pelo meu projetista, o João Vitor. Agora tem dicas para isso, tá? Eu pago a hora para ensinar. Por exemplo, eu estou fazendo um de 40 hectares de cacau com Hydro Landscape. Eu vou deixar essa dica chave para pessoal. Você faz um dimensionamento de um talhão, certo? E se for replicável, você copia esse talhão de 10 hectares, por exemplo, para os próximos 30 hectares. A ideia de projeto.
e aí sim você consegue calcular de forma automática. Agora, na hora de dimensionar, você tem que fazer 4 projetos separados. Coloca uma bomba no projeto A e vai num DWG, separa outro DWG, setor 2 que é 10 hectares e vai. Depois, junta tudo e tá tudo certo. Ou seja, você fez rápido também e juntou tudo. Então, na hora de usar o programa, é melhor usar o Hydro do que o outro. O outro acaba sendo mais prático porque você não precisa separar. Aham. Entendeu? Como se fala, vou dar um exemplo. Se eu for fazer um projeto de 200 hectares, eu insiro o que eu preciso, ele vai conseguir calcular. Aí o tempo é um pouco mais demorado, mas dá conta. Vou dar um exemplo, vai demorar aí seus 5 minutos calculando. É um tempo rápido. Já o hidro, se eu fizer 200 hectares, pelo número de emissores de válvula calculando, vai demorar. Então o que eu faço? Faço recortes. 10 hectares, 10, 10, 10, até chegar no número que eu quero para fazer. Aí que tá o detalhe que demora, entendeu? E mais 20 hectares roda tranquilamente. Invistam em como notebooks. Tem a galera que reclama de programa, de AutoCAD, não sei o que, mas o notebook não roda bem. Tem que ser um Core 5 para cima de última geração, se for possível um gamer, né? Tem isso também. É, você quer trabalhar com computador, você precisa gastar dinheiro com computador, né? Exatamente. Não dá para usar uma calculadorazinha, né? Qualquer uma que não vai funcionar bem. É. Muito bom, muito bom. E Vitor, você está falando de projeto, assim, você tem algum projeto que você poderia compartilhar com a gente para botar na matéria e que você tenha feito com o Hidro, né? Assim, recente ou que já esteja executado? Posso, tem vários projetos legais. Tem um de uma praça pública, por exemplo, muito bom. Em torno de 54 válvulas, 48 a 54 válvulas. É uma das principais públicas que o projeto, um dos E poucos projetos que deu esse certo. projeto já foi executado dessa praça? Onde que Já é? foi executado, já foi implantado. Onde que é essa praça? Fala um pouquinho do Aqui, projeto para a gente poder escrever a respeito lá na matéria. essa praça pública foi aqui em Barreiras. É uma praça onde o prefeito precisava entregar como eu nem lembro certo a história, mas como se fosse um benefício para a sociedade em detrimento de alguma situação jurídica. E aí essa praça que antes era um local de exposição de animais, enfim, hoje tem pista de skate, tem local de caminhada, local de corrida, até moto, aquelas BMX que faz aquelas, tem também, e muita área verde, muito gramado, muito IP, um local bonito, arborizado e agora irrigado. Então a gente teve essa missão de fazer esse projeto com muita complexidade, porque tem muito recorte. E aí a gente fez esses desenhos, entregou, acompanhou a obra e hoje está lá, tudo verde. Nossa, e como é que foi suas escolhas? Que aí na praça pública você tem problema de vandalismo, você foi para aspersão, gotejamento? Perfeitamente. Infelizmente, quem escolhe irrigar a praça pública, uma hora ou outra vai ter que colocar retorno e spray. Apesar de ser escamoteável, ele levanta para irrigar, recolhe para quando desliga, há vandalismo e não teve jeito. Então eu desliguei da situação vandalismo, eu tive que fazer isso e escolhi tecnicamente os melhores produtos, senão ficava inviável irrigar. Por exemplo, se eu fosse pensar somente em gotejamento, eu não conseguiria aplicar as técnicas de projeto economicamente viável. Então, mas tem de tudo, tem rotor, rotativo, spray, gotejamento. Gotejamento em áreas nobres onde não pode se molhar, próximos a faixas de gramado, rotor em área aberta, falcon em campo de futebol, e spray em áreas que precisavam de um pouco mais de pulverização, de aquela ambientalização da região, rotativo em áreas de vento. Eu usei de tudo nesse projeto. Tá bom. E o horário para irrigar isso aí? Tem que irrigar tudo à noite.
Irrigação a partir das 23 horas da noite e 10 horas da noite. E ainda pensar nos eventos que vai ter ainda no local, ainda desligar ainda. Então tem um sistema de controlador 50 válvulas, é um sistema É grande, o né? IVM, é um controlador de última geração da Rainbow de automação de 2 fios. Ou seja, são aproximadamente 50 válvulas e dois fios apenas para automatizar. Ah, daqueles, não precisa levar tanto fio até cada válvula, né? Exato. Porque também elas estão espalhadas, né? O projeto deve ser grande, elas não ficam. Todo lugar tem um fio naquele lugar. Fica um projeto complexo, né? E casar tudo, né? Muito Isso. bom, muito bom. Manda esse projeto pra gente que a gente vai ilustrar a matéria. É, já estamos indo aqui pro fim, né? É, assim, você já até falou assim algumas coisas, mas queria que você deixasse pra gente ou para quem está assistindo uma mensagem final para quem está interessado em trabalhar com irrigação, começando, que você poderia deixar para a pessoa. Claro. A, a mensagem que eu deixo é: irrigação não é fácil, mas é prazeroso. Não é fácil para quem não quer. Quem quiser aprender se torna facilmente uma fonte de renda para quem gosta e para quem aplica no dia a dia a técnica, enfim. E além disso, da questão financeira, de ser uma das formas de se ganhar dinheiro hoje em dia, é um mercado que está crescendo muito, tem uma exigência muito grande de profissionais da área. E quem não se encontrou ainda na agronomia, quem não dedicou um determinado nicho, ou na área de técnica agropecuária, enfim, olhe para a irrigação, porque a longo prazo, talvez você está deixando de dar atenção a uma área promissora que exige muito, muito a demanda por técnicos e tá faltando. E é onde tem muita demanda aí, né, e pouca oferta, já sabe, a questão financeira é inevitável, né. E outro recado também em relação à questão da irrigação, ser barata, cara, isso não existe. O que devemos pensar é, claro, em entregar um custo-benefício bom para o cliente. Não existe mais projetos de 15.000 hectares. Não existe mais projetos abaixo do, né, eu faço mais barato, não existe isso. Procure o produtor, procure a técnica, não negocie a técnica. No momento que a técnica for negociada, você saia desses projetos. É furado. Muito bem, muito bom. Bom, Vitor, acho que nós estamos ficando por aqui. Foi muito bom. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito, peço até desculpa, a gente tentou ver várias vezes, mas a correria tá muito, né, muito grande. Inclusive a reflexão aí, né? A demanda tá muito alta, né? Eu não tô dando conta de atender tanta coisa. Mas é isso. É isso mesmo. Graças a Deus tem muito serviço, muita coisa para Exatamente. fazer, né? A vida é assim mesmo. A É vida é isso aí. apertada, né? Se fosse fácil, não tinha graça. Exatamente, exatamente. Cara, foi ótimo. A gente se encontra na FIB de novo esse ano. Se encontra, vou estar lá também esse ano. Vou estar lá. A gente se encontra para desenvolver um projeto, um software para agrícola agora. Vai Pois ser, é. vai ser Agricultural Escape. Pois é, alguma coisa assim, né? Não tem, É, não precisa do escape, não, mas vai ter um é, hidroagro. pode ser. Aí coloca pivô central também. Exato. Vai vender muito, viu? E você é o garoto propaganda. Quem vai vender sou eu. Aí tá bom. Beleza pura. Falou então, Vitor. Até mais. Valeu, até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades.
Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.